que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Agora nos dar a paz, Senhor, que a nossa mente possa descansar agora em Ti. E que tudo aqui que foi aprendido, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Pai, que o Senhor venha reinar. Tira, Senhor, todos os pensamentos que não vêm de Ti. Deus, que a Tua palavra, agora nós pedimos o auxílio do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos ajudar. Tua palavra precisa ter o entendimento, Senhor. Então vem nos explicar, nos ensinar. Abençoa pastor Reinaldo. Ensina ele, Pai, como conduzir essa reunião, Senhor. Ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, vou cantar um hino bem novo. Vocês talvez não saibam, mas que fala muito para os nossos corações hoje. É assim, ó. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. De novo. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. Eu quero o pão da vida. Eu quero o pão da vida. Eu quero a água viva correndo no meu ser para poder viver. Eu quero o pão da vida. Eu quero a água viva correndo no meu ser para poder viver. Aleluias. Queremos mais da Tua presença essa noite aqui, Senhor. Que não seja apenas um curso, Senhor, mas um curso recheado com a unção do Teu Espírito, Senhor. Que Tu venhas usar cada pessoa que vai falar aqui, cada pergunta que seja colocada aqui, para a glória do Teu nome. Podemos nos assentar no nome de Jesus. Rapidamente, eu vou fazer só um pequenino resumo para irmos para os grupos. Mateus 5. Não tem ninguém, não. Eu estou de olho, qualquer coisa eu te aviso. Qualquer coisa eu te aviso, se chegar alguém. Mateus 5, eu vou ler do 20, inicialmente do 20 ao 26. E aí eu chamo o primeiro grupo. Tchan, 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 tchan. Carlos Eduardo está lá atrás para dar nota. Ele está olhando, ele vai dar as notas. Mateus 5, 20, vou ler do 20 ao 26. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos. O que foi dito? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a quê? Ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, estamos depois das bem-aventuranças que definem o caráter, a virtude do cidadão do reino. Nós estudamos a função do cidadão do reino, luz do mundo e sal da terra. E agora Jesus está falando da justiça do reino. Ele disse, olha, vou falar um monte de coisa aqui, mas saibam que eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei.
A lei, a palavra de Deus é eterna. Nenhum tio vai deixar de se cumprir. Então, eu não venho aqui contra a lei, mas eu venho aqui dar a interpretação da lei. Eu venho aqui colocar um parafuso, dar uma nova interpretação, não uma nova interpretação, mas vou contra aquilo que os fariseus estão fazendo com a lei. Toda aquela tradição oral dos fariseus, que estavam sempre mais preocupados com o cerimonial do que o conceito, do que a parte espiritual da lei. Então Jesus vai começar a dar sentido à lei e vai mostrar que a lei, ela começa no coração e não apenas em atos externos de cerimonial. E aí ele termina dizendo, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos fariseus, ou seja, se a justiça do reino, ela excede a justiça dos fariseus. Quem não conseguir isso não entra no reino. Então é porque a justiça do reino é diferente, ela excede. E aí ele vai começar a dar agora exemplos, ele vai começar a dar sentido à lei. E aí ele dá esses exemplos, aqui dizem, alguns chamam 5 exemplos, na minha Bíblia divide em 5 exemplos, outros em 6 exemplos, mas não tem problema, a forma com que a gente divide não é importante. E aí então nós combinamos que cada grupo ia falar de um desses exemplos de interpretação da lei. E o primeiro grupo é o grupo do homicídio, que chama aqui, né? Da ira, do homicídio, que é... Quem será? Rose. Não é a Ângela, não? É a Rose. Assim, mas é a Rose que vai falar, é a Rose. Então, pessoal, vamos ouvir a Rose, vocês já leram, eu já li. Rose, fica à vontade. No máximo 10, irmã. No máximo que eu estou falando. Pode falar 2 minutos, tá bom. Pode falar 2 minutos. Pode falar 1 minuto, não pode falar 12 minutos. Ufa. Como você se preparou, não importa. Graça e paz, irmãos, amém? Olha só, como fomos semana passada lendo essa palavra, às vezes a gente acostumamos a ler a palavra, né? A gente lê assim do dia a dia, mas uma coisa muito interessante, eu no trabalho, eu estava lendo essa palavra, porque realmente o homem gosta de fazer leis, e como os fariseus, aqueles fez suas leis, mas Jesus, como é um Deus maravilhoso, ele falou da parte espiritual. E Deus falou ao meu coração através da lei, que muitas vezes a gente criamos lei dentro do nosso, no meio, posso dizer, evangélico, né? Que é as suas leis, suas regras, como devemos andar. Mas aqui ele falou sobre a morte, que é o homicídio. E Deus tem falado no meu coração, quantas pessoas nós temos matado com uma arma chamada palavra. É a pior arma que usamos, muitas vezes, é a palavra. Às vezes matamos sonhos, matamos projetos. Nós mesmos assassinamos, às vezes, nós mesmos, né, com achando que a gente não tem capacidade para fazer ou para colocar à frente. E Deus tem mostrado que muitas vezes a gente está na rua, ou está num lugar, que encontramos irmãos que não vão mais à igreja por causa de uma palavra, de um homem ou de uma mulher. Né? E Deus me fez lembrar uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Vou dar um exemplo, né? Que uma vez eu estava vindo à igreja, eu e o meu esposo, e Deus me trouxe essa lembrança de uma senhora que eu encontrei na rua, era mendiga, que ela estava no bar bebendo, e eu estava saindo, na época eu tinha um cabelo muito comprido, e ela me viu vestida e disse, ela levantou-se daquele carrinho cheio de cachorro e disse para mim, você é evangélica? Eu disse sim. Ela disse, um dia eu já fui. E eu perguntei a ela o que teria acontecido, o que fez ela sair da presença do Senhor. E ela disse que estava indo para a igreja,
ela resolveu seguir a Jesus, porque todos aqui somos seguidores de Jesus. E o pai dela não queria que ela fosse evangélica. E ela ia escondida para a igreja. E ela resolveu se batizar. E no dia que ela estava se batizando e preparando tudo, o pai dela apareceu na porta da igreja. Ela tinha uns cabelos compridos. E naquele momento, o pai entrou, tirou ela, enrolou a mão nos cabelos, ela arrancou do santuário e botou para fora, tirou a força. E nessa hora é que ela ficou mais irada, porque o pastor ou os irmãos não tiveram para ajudar ela naquele momento. E ali ela disse que mataram ela. O pai dela podia muito bem, alguém na portaria, mas acho que ninguém levantou para acudi-la. E ela, naquele momento, ela morreu. Por uma falta de ação, de uma atitude. Nossa, às vezes acontece, né, de a gente não tomar essa atitude de ajudar. E às vezes matamos com a palavra ou um tipo de ação. Então, Deus tem falado que o homem faz tanta regra, como é que se deve se comportar num lugar, né? O homem se comporta para nós se comportar dentro de uma igreja, ou se comportar devido ao lugar. É um tipo de lei para nos amedrontar, né? Um tipo de lei, muitas vezes, está dentro de casa. Nosso pai coloca um medo na gente, né? Ó, se você não obedecer papai e mamãe, de noite vai vir o bicho-papão te pegar. Então, ali é uma invenção que não é realidade. É uma mentira, né? Então, eu leio essa palavra aqui, que realmente mata, nos enche de medo. E quando a gente cresce com esse medo, né, ela nos impede de fazer muitas coisas que poderíamos fazer. Mas por causa do medo, o medo foi o mais forte, ela matou a nossa ousadia e a coragem de fazer algo que você poderia fazer. É isso que eu entendi a palavra. E o homicídio, na Bíblia, como eu tenho uma cola lá em casa chamada Cleudes, eu queria lembrar, né, me socorre, queria trazer uma palavra, ele me fez lembrar de primeiro homicídio na Bíblia, que foi de Caim e Abel, sobre a oferta, né, no momento ali que os ciúmes, a inveja, que isso já vem desde o começo, existe no nosso meio, existe em nós. Eu digo em nós porque eu também tenho ciúmes, eu também tenho inveja. Não sei se alguns irmãos são assim, que eu ainda estou precisando de ajuda, porque de vez em quando a gente sente uma coisinha assim, né? Ciúmes, uma inveja assim. Não é santa, porque esse negócio de santa não existe. Inveja santa, ciúme santo, para mim isso não existe. Mas é algo da carne, que já nascemos com isso, que é parte do pecado que a gente tem, né? Então, é isso. Então, homicídio. Então, aquele irmão sentiu ciúmes do outro, porque o outro deu o melhor. E, às vezes, acontece também no nosso meio também, de fazer isso, né? De a pessoa fazer o melhor para o Senhor. O outro, por não conseguir, ele dá o pior para a igreja. E me fez lembrar desse ciúme, de dar o pior. Muitas vezes, quando a gente servimos a igreja, servimos a nossa casa do Senhor, que quando chega, você se compromete a fazer alguma coisa, ele quer fazer, mas não faz de excelência, né? Abel lhe deu o melhor da oferta para Deus, foi de excelência. E acho que é assim que a gente tem que fazer, nos ofertar. Se a partir do momento que nós adquirimos ofertar o Pai, tem que ser de excelência. Eu vou trabalhar na igreja, eu estou falando porque eu também trabalho na igreja da criança, eu posso usá-lo muitas vezes. Eu vou ficar trabalhando na igreja da criança, mas vai um domingo, no outro domingo eu tenho que ir para o cinema, eu tenho que, tá bom, eu preciso me divertir, eu preciso sair, mas você esquece se você que prometeu fazer algo para te ajudar, alguém na tua casa, na igreja, para visitar alguém que está precisando de uma ajuda. Então, isso é um tipo de oferta, e tem que dar de excelência. E aquele que faz algo na igreja, ou em algum lugar de excelência, entendeu? O outro é puxado, quer puxar saco, você isso e aquilo outro. Né? Mas Deus está falando especificamente aqui da oferta. Mas se você realmente ficou chateado porque alguém faz de excelência, então você machucou alguém, porque às vezes a gente sabe quando a gente machuca alguém. Então a gente vai pedir perdão para essa pessoa, pedir perdão para depois ofertar ao Senhor. E isso é muito difícil. Eu nunca vi em lugar nenhum alguém ofender o seu irmão e deixar de ofertar, ir lá no meio do caminho, deixar seu dízimo, sua oferta e pedir perdão.
Eu até hoje, eu tenho 41 anos, eu nunca vi acontecer isso. Eu espero que antes de morrer eu veja acontecer. Eu pedi perdão, assim, porque eu ofendi meu irmão, porque acontece isso na casa do Senhor, porque nós somos humanos sim. Às vezes nós passa perto de alguém, a gente não fala com alguém. Tem muita gente sensível, que se a gente não falar perto dela, pensa que você está de mal com ela, ou porque ela vai falar que não falou comigo, porque você está com algum problema. Tudo isso são as pequenas picuinhas que a gente tem. Por isso que a Igreja do Senhor é um hospital, realmente. Só que muita gente não entende. Porque se o pastor não falar com um, não falou com o outro, ele sai da igreja, porque o pastor falou com fulano, não falou comigo. Né? Então, tudo isso tem que rever muitas das coisas. Né? Então, se a gente erra assim, que Deus venha trabalhar em nós e vamos aprender a pedir perdão e dar o melhor para o Senhor. Que nós não devemos ser assassinar, como se diz, no matador de almas, mas sim pessoas que possam dar vidas com a palavra também, que assim como matamos pessoas com a palavra, nós também podemos dar vida também com a palavra. Amém? Vocês querem dizer? Amém? Parabéns, glória a Deus. Amém, muito bom, Rose. Cada grupo que apresentar, nós vamos tentar explorar mais ainda a palavra. Ela falou de Caim, ela falou do homicídio com a palavra, que a gente mata a pessoa e mata mesmo, né? Quem já morreu com a palavra em algum momento aí? Ela falou também da necessidade do perdão na oferta. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente deve enfatizar. A pergunta é: ira é pecado? Hein? Ira não é pecado? Hein? Qual é o versículo que você me responde por dizer que não é pecado? Irai-vos, mas não pequeis. Segunda coisa, Deus se ira. Deus se ira. Então você tem mais um motivo para dizer que ira não é pecado, porque senão Deus não ia não ia pecar. Né? Agora, a ira de Deus, Deus extravasa a sua ira? Deus extravasa a sua ira. Mas quando ele faz isso, ele faz para gerar o quê? A justiça de Deus. Não é? Deus, ele não é controlado pela ira. Ele controla a ira. Irai-vos e não pequeis. Então, ele tem o controle sobre a ira. Ele sempre que se ira, e extravasa essa ira, ele faz com razão. Exemplo de Jesus. Ali, ele extravasou a sua ira com razão, pelo zelo que ele tinha na casa do Senhor, e ele nos dá uma grande lição. Então, mesmo irado, ele não age errado. E nós? Nós nos iramos e muitas vezes nós não controlamos a ira e, em vez de gerar a justiça, nós, na verdade, geramos problemas e, como a irmã falou, assassinamos as pessoas. Não é isso? O exemplo que a Cleudson deu com a Rose é muito bonito. Eu acho que, antes da gente ir para o próximo grupo, deveria ler. Gênesis 4. Caim e Abel. Então vamos botar algumas coisinhas aqui para... Deus se ira. Ira não é pecado. Pode ser considerado uma tentação, mas não pecado. O que mais? Deus não é controlado pela ira. Quem pode ler Gênesis
4, a história de Abim é nova. Caim e Abel. No 1 e o 2, no 2 ela dá luz a Abel, a Eva, né? Pastor de ovelhas, e Caim lavrador. No 4:3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra a oferta ao Senhor. 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das premissas de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel ao passo que de Caim, de sua oferta, irou-se, pois. Quem se irou aqui? Caim. E descaiu-lhe o semblante. Toda vez que você se ira, você já dá uma descaída, né? Aí, isso aqui é importante, é o 6, ó. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, agora lê todo mundo junto. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós devemos controlar a ira. Senão nós vamos pecar. Não é isso? Ok. Tiago 1:19. Que o pecado já pode, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não, esse que irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha sobre vós, sobre o sol, sobre a vossa ira, porque você deve tratar a ira o quanto antes, para não deixar que ela... Se pecar, não tem isso, não? Não. Tem Que eu me lembre, não. Isso se confessar dos pecados, não é? Se você pecar, aí você confessa que você tem um advogado junto ao Pai. Aí já é sobre pecado, não é sobre a ira. Não é? Tá. O que eu falei? Tiago 1:19. Isso é uma coisa que a gente também deve guardar. Tiago é muito bom. Quem pode ler o 19? Não. Não. Tá bom, é outra versão. Tá bom, eu já estava mirando aqui. Então, olha só, sabeis essas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto para, tardio para se irar, né? Antes disso, é só a gente... Não, tardio para... Como é que é? Pronto para... Então, orelha grande. Deve ser um grande observador, olhos grandes. A boquinha dele deve ser pequenininha assim, ó. Deve falar bem pouquinho, não extravasa essa ira. Está quase um Mickey, hein? Agora, por quê? 20. Porque a ira, isso é importante, porque a ira, leiam aí 20, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Não adianta você se irar de uma forma errada, que você não vai ajudar em nada, só vai piorar a situação. E aqui você vê que a ira de Deus, quando ela se é extravasada, é para gerar a justiça de Deus. Está correta. Agora, a do homem nem sempre faz isso. 21, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, você que está irado, comece a tirar toda a impureza do seu coração. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais alguma coisa aqui sobre ira? Ninguém está irado? Vamos para Mateus 5. Levantou o braço, Márcia? Não? Bom,
Veja que tem aqui, ó, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, né, se irá, né, contra o seu irmão estará sujeito. 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar, vá reconciliar. O que a Rose já subiu, mas o que ainda tem aqui para a gente puxar mais? A Rose está aqui. O que puxa mais? A Rose já deu uma explicação. O que a Rose ensinou a gente aqui? Fazer uma oferta a Deus. Vamos generalizar isso aqui. Vamos, para não ficar só no que Jesus falou, né? Deus é digno de adoração? Amém. Deus é digno. Adoração, né? Tudo. Adoração. Deus é digno de adoração. O que ele está querendo colocar aqui, assim, não adianta você tentar cobrir com adoração aquilo que você fez de errado. Muita gente acha que assim, a adoração tem que ser feita? Tem. Tem que ser feita da melhor forma possível? Sim. Mas a adoração não vai cobrir o seu erro. Você precisa de arrependimento. É isso que Jesus está falando. Não venham aqui, porque eles faziam muito isso. Eles cumpriam muito o quê? O cerimonial, os rituais, mas o coração deles estava totalmente errado. Então, Jesus está nos ensinando aqui algo. Quer dizer, por melhor que seja a sua adoração, entre aspas, porque se você tá com dívida com teu irmão, Deus está olhando para isso aí, está esperando que você vá lá e conserte essa dívida. Não tente, eu chamo isso de cobrir, né? Não consigo cobrir o erro que eu fiz com meu irmão, adorando mais, dizimando mais, ofertando mais. Não. Para tudo, você precisa se arrepender, você precisa ir lá e pedir perdão, e aí sim, volta, e a sua adoração, sim, vai ser uma adoração mais efetiva e aceita por Deus. Lá no Velho Testamento, você está cheio de exemplos, de vezes que, acho que é Isaías, Amós 5, Carlos, está com a Bíblia aí para ver o versículo? Vê aí para mim. Alguma coisa, é 5, acho que é 21, que Deus fala isso, vocês estão vindo aqui, fazem um monte de coisa, fazem oferta maravilhosa, mas eu não quero mais saber disso, porque o coração de vocês não está em mim. Eu acho que Isaías também tem, Isaías tem, vê se é 51, esse é mais claro, que ele fala assim, o coração de vocês, a boca de vocês está comigo, mas o coração de vocês não está aqui. Então essa adoração aqui não está servindo de nada. A 5:22. Então, e tem Isaías também, se não me engano, 51.
A sua veia é diferente? Deixa eu ver aqui. Oi. Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui o Isaías. Não, eu tinha um Isaías aqui que eu achava excelente, agora não sei onde eu... Então vai, mas não sei se é o 51 não, eu olhei aqui, não é. 58. Esse mas tem um mais claro, que ele fala que o coração deles não está no Senhor. O que ele queria era o coração. Bom, eu não vou achar agora, eu não anotei, não vou achar agora. Então, o que eu queria, o que é importante a gente entender é isso, cara. Ninguém cobre. Você está devendo com alguém? Assim, a gente acha que não é importante, não é? Importante é o quê? Adorar a Deus, é dar oferta, é ir aos cultos. Só que para Deus, Ele está olhando você como um todo. E aquela adoração ali não é muito eficaz, não. Não tente se enganar, achando que você vai enganar a Deus oferecer. Não, mas poxa, hoje eu vou ler 3 capítulos. Você tem que ir lá pedir perdão. Eu vou ler 5. Não adianta, você vai ter que ir lá pedir perdão. Então tem mais a oração para você dizer, pô, Senhor, me ajuda aí ao meu irmão e pedir perdão. Então, vou botar uma frase só. Lê, irmã, é que eu perdi. Pode ler aí, vê se é isso. Acho que sim. É isso aí. Isso. Isso. É isso aí. Então, veja bem, eles cumpriam as regras e não importava como é que estava o coração deles, eles se preocupavam com assassinato mesmo, que é coisa de tribunal, mas Jesus está dizendo, não, é lá dentro, é o coração, a coisa é mais séria, há o assassinato do coração, Deus olha o coração. E eu vou botar uma frase aqui, não tente oferecer a Deus. Está faltando mão aqui agora? Adoração. Quando arrependimento é exigido. Agora, vou atender já quem me chamou, mas só para, cuidado com as frases, né? Aí diz assim, então pastor, não vou adorar mais, não vou mais na igreja, não vou fazer mais nada, porque o pastor me ensinou que primeiro eu tenho que arrepender. Como ainda não consegui me arrepender, eu vou ficar em casa. Não é isso que eu estou falando aqui. Na verdade, você tem que continuar adorando, mas não esquecendo que você tem que se arrepender. Não pense que a adoração sem arrependimento vai agradar a Deus. Deixa eu ver, se o meu irmão tem contra mim? Exato. Se o meu irmão tem contra mim é porque eu machuquei ele. Não, aí é diferente. Aí é diferente. Às vezes o irmão tem contra você, você nem sabe. Aí é totalmente diferente. O que ele está colocando aqui, ele está falando de ira. É você que se irou, falou que não devia, machucou a pessoa e, machuquei, que pena. E continua vivendo. Não. Até a tua adoração, ela é influenciada. Entendeu? Ok? O que mais tem aqui? Tem um aqui também no 22 que eu acho interessante. Diz assim, se você chamar a pessoa de tolo, então você estará sujeito ao inferno de fogo. É pior do que o julgamento. É ou não é? O que o fariseu ia responder a esse versículo? Como é que ele ia agir?
Não. Como é que ele, na hora que ele ficava com raiva de alguém, ele falaria tolo? Jamais. Mas ele falaria qualquer outra coisa com o mesmo significado. Então aí o pessoal fala, não, mas é tolo, então não posso chamar de tolo. Tudo bem. Bobo. Quer dizer, o que está aqui é uma ofensa, né, irmão? O que está aqui, o que ela falou que todo mundo riu? Ou abençoado, mas às vezes é a mesma coisa. É isso que a gente precisa entender, né? Não é o pé da letra, o tolo, que está fazendo o cara ir para o inferno. Mas é o que está passando por dentro dele e a expressão que vem. Né? Senão é... Aí eu não vou para o inferno. Que mais? Oi. Assim, não é bem assim, não é bem aí. Na verdade, ali um monte de coisa está acontecendo, né? Eles queriam pegar Jesus, a primeira coisa. E a segunda coisa, para pegar Jesus, eles fizeram aquela artimanha. Cumprindo a lei, tem que apedrejar. Se não cumprir a lei, ele está perdido também. Então, fizeram uma coisa para ele. É um pouquinho diferente. Que Jesus está ensinando aqui é que o homicídio começa onde? No coração. Não é só quando alguém faz um ato, eles estavam mais preocupados com os atos que levariam a julgamento. E Jesus diz assim, tem coisas que estão acontecendo no coração que ninguém está vendo, que vai acabar levando a pessoa ao inferno. Então, essa justiça que vocês estão fazendo aí, não serve de nada, ou de quase nada. Vocês têm que procurar aprofundar melhor isso aí, não é? Não basta apenas ver o que é digno de tribunal e o que não é digno de tribunal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, por causa daquilo ali, realmente a irmã tem razão. Precisamos começar a aprender a chegar lá e dizer assim, ô irmão, eu fui injusto com você, eu te peço perdão. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Realmente. Isso aí a gente tem que aprender. Tem que pedir ajuda a Deus. E o outro que está recebendo também tem que ajudar um pouco, né? Tem que procurar ajudar um pouco, não é? Porque, em geral, o pessoal não ajuda muito, não. Mas se você se irou e machucou alguém, você não está correto. E isso é importante e vai influenciar na tua vida espiritual. Há uma dívida aqui a ser paga, que depois ele coloca aqui, cuidado, tu vai acabar preso na prisão. Jesus está falando essas coisas. Alguma dúvida sobre ira, homicídio? Então Jesus pegou o homicídio que era exterior e começou a colocar para dentro, sempre olhando para dentro do homem, para o coração, o homicídio do coração. Amém? Como os irmãos do adultério não chegaram? Tem alguém do adultério aqui? Tem alguém do adultério aqui? Não se ira, irmã. Ela não pode sozinha, ela não pode fazer. Tem que ter mais de um. Tá bom, vamos deixar para a próxima. A gente deixa para a semana que vem, não tem problema nenhum. Né? Semana que vem, na próxima aula, que eu nem sei quando é. Quem tiver aquela primeira folhinha, depois me diz. Jura, quem jura? Juramentos, vamos ler. 33 a 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei.
nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Quem é Beth, né? É Nancy? Nós vimos que tudo que Deus está nos ensinando a ser um cidadão do reino. Então, como nós vimos agora, são as nossas atitudes e pensamentos que vão nos fazer participar desse reino. Por que Jesus, no início, ele já, lá em Levítico, em Números, ele já dizia que nós não devíamos jurar. Não era para jurar. Mas aí, como os fariseus, eles passaram a jurar por tudo. Eles juravam por Deus, e eles passaram também a não levar como erro aqueles que jurassem, como hoje nós vemos dizer, juro pela minha mãe, sempre se jura por alguém superior a você, né? Você não jura eu juro por mim, não, eu juro pela minha avó, então isso, por que ele chegou e proibiu isso? Então, ele proibiu o juramento porque as pessoas só cumpriam quando juravam por Deus. Então, ele já proibiu para que não se chegasse nem a cogitar jurar. Porque nós, durante a nossa reunião para estudar esse assunto, nós vimos que aquilo que falamos ou pensamos já está diante de Deus. O compromisso que você assume com uma pessoa de falar, vou orar por você, é um juramento, é um voto que você faz perante Deus. E se você não ora por aquela pessoa, você não está cumprindo o seu juramento. Às vezes a pessoa chega para você, nossa, estou com um problema, estou assim, assim. Aí você fala, vou orar por você. Mas você falou ali, você saiu e esqueceu. Mas Deus não se esquece do que você assumiu. É compromisso, juramento é uma coisa assim de você chegar para Deus e perante Deus e falar, eu vou fazer, e até um trabalho dentro da igreja. Você chegar, vou fazer isso, e você nem aparece no dia, você assumiu. Juramento aqui, nós vimos que não é só o fato de você jurar, juro por Deus. É o fato de você pecar, como o pastor Reinaldo falou. Atitudes que vão encobrir nosso erro. Senhor, eu errei contigo, eu hoje não vou almoçar. Então, você está encobrindo, então nem assume o compromisso. Né? Então, ele chegou e falou, então, por isso, nem chega a jurar. Isso seja uma pessoa que fale e as pessoas não tenham dúvida do que você falou. Se você falar que aquilo ali é branco, todo mundo vai aceitar, ela está dizendo que é branco. Não, mas se você for uma pessoa que assume compromissos, que tomam atitudes erradas, quando você falar que aquilo ali é branco, ninguém vai aceitar. E não adianta você jurar, porque Deus não aceita o juramento por isso. Por isso ele diz sim, sim, não, não. Então, nós temos que ser pessoas do cidadão do reino com essas atitudes, que se alguém olhar para você e vai falar, aquela pessoa ali, ela falou, pode acreditar. Essa pessoa falou, pode aceitar, é isso mesmo. Então, é isso que Deus está pedindo, para não ser que seja necessário jurar. Não, eu juro, eu fiz, eu vou. Não é isso que ele quer. Então, a Beth, lá no grupo, ela até... Nós ficamos assim, nos lembrando de quantas coisas a gente pode ter assumido perante Deus, perante os irmãos, e não cumprimos, né? De chegar a falar para o irmão, olha, eu vou fazer isso, não faz. Que tudo gira em torno, a gente viu que tudo gira em torno dos irmãos, da igreja. Uma coisa que nós vimos também, aquele juramento que quem conclui um curso universitário vai lá e assume perante as pessoas, perante Deus, olha, eu juro que eu vou ser um médico, que vou tratar das pessoas, que vou honrar, e ela não cumpre aquilo. Ele jurou. Assim, são coisas que a gente vai pensar, nossa, nós temos que ter atitudes, pensar, vou jurar, estou fazendo aquilo, é sério.
até o casamento, né? Eu ia chegar no casamento. Por que Deus fala, não aceita o divórcio? Você vem aqui perante Ele, juro amá-lo, juro respeitá-lo, na doença, na saúde. Aí no primeiro problema você não quer mais. Deus não faz isso com a gente. Quando a gente erra, Ele não abre mão da gente, né? Ele chega, te dá nova chance, te dá uma nova maneira, você vai querer buscar uma nova vida. Então, e outra coisa que a gente viu, quando você assumir um voto com Deus, cumpra o mais rápido que você puder. Eu vou dar um testemunho aqui, que quando os meus filhos passaram no vestibular, a Raquel, depois o Rafael, a gente falou, nós vamos fazer um culto de ação de graças. Aí isso foi passando. E ficava, vamos fazer na igreja, vamos fazer em casa, vamos fazer em igreja. Um dia, Deus usou um irmão e falou para mim, Deus está te cobrando o culto de ação de graças que você prometeu. Você vai fazer quando? Aí, quando eu fui falar assim, mas é porque na igreja ele falou, não, e sem eu falar, o irmão chegou e falou, ele não disse que não importa onde, ele quer que você faça. Então, quando assumir um compromisso com Deus, não deixa de fazer. Né? Aí a Beth, o Senhor levou ela uma palavra, que é em Eclesiastes 5, de 1 a 7. Todo mundo chegou? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quanto a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é o que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Então, a gente viu que realmente nós temos que saber o que nós falamos perante o Senhor, o que assumimos perante o Senhor, né? E tudo que nós vimos são atitudes que, se nós queremos realmente fazer parte do reino de Deus, nós temos que aprender e pôr em prática. Durante essa semana, eu fui me lembrando de pessoas que eu falei para elas que eu ia orar, fui anotando os nomes, e eu creio que isso me fez muito bem, porque eu senti assim que o meu coração se alegrou mais. Eu vi assim diferença nas atitudes. A gente tem que realmente, não é nem falar, é pensarmos e agirmos. O falar, às vezes, realmente é uma coisa que nos faz, podemos falar coisas precipitadas. Então, é isso que nosso grupo aprendeu nesses versículos. Aleluia. Mais alguma coisa a adicionar? Podemos? Está difícil agora adicionar, hein? Pergunta. Eu acho que você precisa de um perguntador. Espera aí, que tem um perguntador aqui. Fala. Alô, som. Fala sobre o juramento. Eu queria saber o seguinte, juramento é correto você fazer ou não? Porque tem um trecho da palavra que diz
que seja o seu falar sim, sim, se eu não estou errada, né? Acabamos de ler isso agora. E Seja a tua palavra sim, sim, não, não. É, E então, disso passar vem do maligno. é. Então, o juramento é correto ou não? Olha só, o que é importante aqui é, se você fizer, porque muita gente faz voto com Deus. Quem já fez voto com Deus num dia de muita angústia? Isso é coisa que vem de dentro, quer dizer, assim, você está lá na pior, diz, meu Deus, se a minha causa na justiça, que é quase impossível, for resolvida, eu vou dar 20% de oferta na igreja. A gente de vez em quando faz isso aí é do homem nos dias de desespero. O que ela acabou de ler aqui foi, o que ela falou sobre o voto? Melhor não votar. Se você não vai cumprir, melhor não votar. Então, assim, é melhor a gente não fazer. Agora, tem dia, minha irmã, que você se desespera e faz um voto diante de Deus, não é? Procure cumprir, né? O pior de tudo é fazer o voto e não cumprir, tá? Procure evitar fazer um monte de votos que você está acumulando um monte de coisa que você vai ser obrigado a fazer. Eu procuro não acumular muitos votos, mas como a Nancy colocou muito bem, quando você chega para o irmão e diz assim, eu vou orar por você, você está dizendo, eu juro que vou orar por você. Né? Então, é um compromisso teu, porque o que talvez ainda precisasse deixar mais claro sobre o que o grupo falou, é que Jesus está tentando falar aqui, é o compromisso com a verdade. O cidadão do reino de Deus, ele tem um compromisso, ela falou isso, mas eu quero deixar como uma frase, o compromisso com a verdade. Por quê? Na verdade, aqueles meus amigos fariseus, se eu jurasse pela terra, sei lá, eles tinham um monte de juramento e tinham um juramento com Deus. Então eles estavam criando, assim, escalas de juramento. E, de certa forma, quando eles faziam essa escala, eles estavam aceitando até que a pessoa não cumprisse no primeiro nível. Porque você está jurando pelo meu sapato, entendeu? Então não é tão importante assim. Então, na verdade, o que havia ali, o que Jesus estava combatendo era a fraude no julgamento. Um julgamento fraudoso, que estava começando a virar rotina entre eles. E aí Jesus falou, olha, todos os julgamentos aí é tudo igual, o negócio é com Deus. Você tem que falar, e é melhor não jurar contra Deus, não. O que você tem que ter é compromisso com a verdade. Se você tiver um compromisso com a verdade, você jamais vai precisar jurar por coisa nenhuma. Porque quando a pessoa olhar para você e dizer assim, você vai fazer mesmo? Aí o cara falaria, eu juro por fulano que eu vou fazer. Mas se o cara sabe que você é um cara íntegro, vou fazer, sim. O cara sabe que no que depender de você, você vai fazer, vai procurar fazer. Na verdade, não precisa nem assinar contratos. O cidadão do reino não precisaria nem assinar contratos. Se ele dissesse, eu vou pagar esse aluguel. Então, ele vai se esmerar, pode ser que ele não venha pagar o aluguel, porque ele não é dono do nariz dele. Mas ele vai fazer o melhor dele para pagar aquele aluguel. Entendeu? E isso que Jesus quer. Sim, sim, não, não. Maria reclama muito comigo quando eu falo meus achos. Né? Por quê? Eu não posso falar sim quando eu não tenho certeza. É diferente do achômetro, que todo mundo fica falando acho. Né? Assim, você vai lá, eu digo assim, olha, eu acho que eu devo ir. Agora, se eu falar assim, eu vou, aí, irmão, tem que ir. Eu tenho que ir, olha, talvez eu vá. Como agora eu tenho Carolina, eu sempre falo assim, eu acho que eu vou, porque eu não sei direito o que pode acontecer, né? Eu acho que vou. Talvez eu chegue lá, vamos ver. Eu não posso ficar falando, vou, não vou. Não. Não sei se tem mais alguma coisa ainda que eu não vi aqui? Para a gente se vingar?
Agora é para vingança, agora é para vingança. O médico faz um voto, é uma coisa que isso às vezes passa muito desapercebido, principalmente em relação às autoridades, que elas são constituídas por Deus, e nós às vezes temos uma tendência de achar que o fulano é evangélico, Beltrano, nada disso não. Ele está falando o seguinte: toda autoridade foi constituída para abençoar o povo que ele lidera. E Deus vai cobrar de cada autoridade que assume um voto e uma responsabilidade, e um médico que faz também, e assim por diante, um policial, um bombeiro, ele assumiu diante do Senhor como autoridade e ele vai ser cobrado por isso. É uma coisa que às vezes passa meio desapercebido, mas é muito sério diante do Senhor. Porque a pessoa tem não é evangélico, então não é nada disso não. Todos os juramentos são ouvidos por Deus, né? Tudo Bom, vamos vingança. 38. Olha, o mais interessante, que eu me preparei melhor, nós não vamos falar hoje, que é do adultério. Eu sabia que ia sair uma discussão, fiquei lendo só sobre adultério. Mas aí tudo bem. Eu falei, aquilo ali é complicado, esse aí é complicado. Eu vim preparadinho, poxa. Estou quase falando sobre isso. Deixa para lá. Ouvistes o que foi dito. Eu vou terminar aqui nesse, vou deixar o adultério e o amor ao próximo para a próxima coisa. Vou fazer umas perguntas gerais depois. Vamos terminar com a vingança. Ouviste o que foi dito, olho por olho, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. É a Ana? Pensando assim no texto, né, na questão do tapa, se você retribui na mesma moeda, né, como é que fica a coisa? Daqui a pouco não é só o tapa, aí já é um puxão, né, no cabelo, daqui a pouco está rolando no chão. E aí, realmente, é aquilo que a gente já viu, que a ira, né, essas coisas não operam a justiça de Deus. Então, a gente estava pensando ali, né, que a vingança pode ser por ira, então você tem que abrir a mão da ira, né, não deixar que a ira se enraize, né, que crie raízes. Né, até tem, assim, às vezes, famílias, né, que uma tem rixa com a outra, que aquilo vai passando de pai para filho, né? E da questão da vingança, não, ele fez isso, então vou fazer isso também com ele. Não, e agora ele fez, então vou fazer isso também com ele. Isso tira a paz, isso rouba a paz, né? Porque você, com isso, como é que você vai adorar a Deus ali em cima, pensando, não, vou fazer isso com fulano, né? Se você não tem paz no teu coração, né? Você tem a tua paz roubada. E o que mais, gente, que a gente viu? Sim. E nisso, os frutos do Espírito não crescem, né? Que seria o contrário da ira. E você vence a ira como também? Liberando perdão. Que aqui eu acho que, para você não se vingar do teu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar perdão para o teu irmão, né? Agora, você pode não se vingar, e o seu coração pode estar cheio de ira, seu coração pode estar cheio de mágoa, e você pode estar desejando o mal do teu irmão, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que minha é vingança. Então, às vezes, você não se vinga, você fala, vou orar a Deus e Deus vai me vingar. E quando vem a vingança de Deus, você ainda se alegra porque o teu irmão caiu. Não é o bem feito, né? Então, realmente, como a Nancy falou e tem sido falado aqui, nós, como cidadãos dos céus, né? Devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? E não deixar que essas coisas criem lugar e espaço dentro do coração. E eu vou ler aqui um texto, que foi um texto que eu procurei bastante, que eu me lembrava dele, mas não sabia onde que estava,
é um alerta para a gente, porque eu já vi muitos cristãos falando assim, não, ele vai ver que eu vou orar e Deus vai fazer e vai acontecer com ele. Eu já vi muita gente falando isso. Oi? É oração? Não, mas a pessoa crê porque a vingança é do Senhor, que o Senhor vai me vingar. Só que no coração dela, não há um temor, tipo assim, não, Deus também pode olhar para mim e ver que também tem alguma coisa errada em mim. E também, pois é. Então, eu queria abrir em Provérbios 24. Alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa depois? 24, acho que é 17. Deixa eu ver se é 17. Não é não, gente. Você anotou, pastora? É 24, né? É isso. Aqui na minha versão está assim, ó, se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. Para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo, né? Então, que a gente tenha realmente temor no coração de Deus, né? Que a gente tenha sinceridade assim no coração de Deus, de não entrar numa contenda, né? Porque se você tem a vingança, na realidade você quer uma contenda, né? Você quer partir para uma contenda, você saber que realmente é o Senhor que te vinga, mas que você não se alegre, né? Com esse juízo de Deus, se vier por acaso sobre a vida do teu irmão, que haja temor nos nossos corações, que da mesma forma como foi lá, né? Deus também pode desviar dele o furor, como está aqui, né? Ele pode desviar. Isso não agrada a Deus, quando a gente se alegra que o nosso irmão caiu, né? O grupo quer acrescentar alguma coisa? Espera aí. Devemos resistir. Resistir significa o outro está com a razão, mas você sabe que ele não está com a razão. Então, ele fica dizendo, não, eu estou com a razão. E você está ali dizendo, não, não é bem assim. Mas aí você vê que ele insiste, ele começa a ficar irado. Aí a gente tem que calar e dizer, tá bom, você está com a razão. Então, deixa. Eu me recolho e deixa ele ficar com a razão, né? Porque a pessoa, né, ela acha que ela quer contender, né? E a gente, então, tem que ficar calado. É ter sangue de barata, né? Então é isso, pastor. Engolir sapo é bom. Eu gosto muito quando ela falou do dar lugar à ira, aí eu me lembrei, Romanos 12, 19. 12, 18. Isso aqui é assim, esclarece um pouco sobre vingança. Romanos 12, 18. Começam com 18. Não, vamos 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, tem que se esforçar, irmão, por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, a vingança pertence a quem? Dá espaço, recuando, para que Deus possa ser o juiz, não é? Porque às vezes você acha que está certo e está mesmo, e às vezes você acha que está certo
E não está, né? Não é. Às vezes você não está mesmo. Então, se você disser aquela oração de manda fogo neles, que falou lá o João, não foi? Os discípulos, né? Aí Jesus falou que você não tá entendendo nada. Você não sabe que espírito é esse aí. O espírito do reino não é esse aí, não. É um espírito de perdão. Isso aí tem várias interpretações. Mas assim, do jeito que eu vejo é que o fogo do Senhor vem sobre ele, de tal maneira que a mente dele vai começar a pensar e ver que ele está errado. E aqui, outra dúvida disso aqui, diz assim, não, mas dá lugar à ira. Dá lugar à ira de quem? De Deus. Dá lugar à ira de Deus. Deus é que tem que se irar, Deus é que tem que responder, não é você. Um dia vou estudar e pregar isso direito para vocês. Mas não é o... Bom, pessoal, eu queria então, já que são 9h25, ler com vocês. Eu andar 2 milhas, andar 3 milhas, né? Quem já andou 1 milha aí com alguém? Depois teve que andar mais 1 milha. Depois andar mais 1 milha. Quem? Hein? Quem já construiu uma estrada? Quem é? Uma estrada. Quem já construiu uma estrada? Veja bem, olha, eu acho que isso aqui, se você quer agradar a Deus, faça isso aqui. Anda 1 milha, não entra na briga, continua andando, dá mais uma chance para o cara, tenha paciência com ele, continue caminhando. Deus se alegra muito de você quando você faz isso. Vamos pegar a folhinha, que eu vou olhar rápido aqui. Então fica para a semana que vem. Os 2 mais complicados, o adultério e o amor ao próximo. Vamos ler rapidamente aqui, você pode me acompanhar? É 5, você já está com a 5 aí, não? Vamos lá. Em Mateus 5,20, Jesus avisa que para entrar no reino é necessário o quê? Seus discípulos excedem muito dos fariseus. Na mensagem passada falamos da justiça dos fariseus, que era caracterizada pelo legalismo e pela superficialidade. As pessoas se preocupavam muito com as regras, com aquilo que podiam ou não podiam fazer, e se esqueciam do interior. A partir do versículo 21, Jesus começa a apresentar a justiça do reino. Ele aprofunda as leis. Ele chama a atenção não só para as atitudes externas, mas também para a atitude de coração. Ele mostra que o cumprimento da lei é mais profundo do que simplesmente a conformidade exterior. Jesus mostra que o padrão do reino é alto e só pode ser alcançado com a ajuda de Deus. O esforço humano é o quê? Insuficiente. Nessa mensagem vamos refletir sobre o contraste de interpretação entre a tradição dos religiosos e a aplicação espiritual dada à lei por Jesus, e a maneira que Deus nos capacita para atingir o padrão elevado de justiça do reino. Nos versículos 21 a 48, Jesus mostra que no reino de Deus, os padrões de exigência são maiores e mais profundos do que a tradição da época. Ele exemplifica 6 mandamentos dados a Moisés. Para cada um desses mandamentos, Jesus aprofunda ainda mais os padrões, mostrando que as pessoas devem ser especiais, não só por fora, mas também no seu coração. No primeiro, ele mostra que muitas vezes somos o quê? Assassinos de coração, pois guardamos ira, mágoa contra os nossos irmãos e acabamos proferindo palavras que abatem a alma e o coração do ouvinte. O cidadão do reino deve aprender a perdoar e também a pedir perdão. Depois ensina sobre o adultério de coração. Mostra que o adultério é criado no coração e que o cidadão do reino deve tomar cuidado, onde fixa os seus olhos para não cobiçar a mulher do próximo. Depois chama a atenção da prática abusiva do divórcio, lembrando que o divórcio deve ser exceção e não regra. O cidadão do reino não deve repudiar sua mulher. Pelo contrário, deve valorizar seus cônjuges e o seu casamento. Vide a tabela no final. Fiz uma tabelinha aqui com tudo que fala
falava no passado e como Jesus está interpretando. Você depois vem em casa com calma. Continuando. Quanto ao juramento, estou no 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Quanto ao juramento, Jesus ensina que o cidadão do reino deve ter compromisso com a verdade. Seu sim deve ser sim. Seu não deve ser não. Desta forma, não será necessário juramento, pois a sua palavra tem credibilidade reconhecida pelas pessoas. No versículo 38 e 39, Jesus diz, ao invés de olho por olho, dente por dente, dê a outra face. Ao invés de vingança, ele ensina uma maneira intensa, elegante e antinatural de combater o agressor, vencer o mal com o bem. No final, Jesus ensina a amar, aí a semana que vem. Vamos pular agora para a última página. Perguntas para reflexão. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que às vezes o pessoal não percebe. Jesus, na tentação lá no deserto, como é que ele respondia a Satanás? E como é que ele falava? Está escrito. E aqui como é que ele falou? Está escrito na lei de Moisés? Não, o que ele falou? O que ele falou? Ouviram o que foi dito. Então, estou perguntando. Reparou que isso aí? Você teria uma explicação a respeito? Perfeito. Perfeito. O que Jesus, na verdade, está fazendo um contraste, veja que ele antes já falou que ele veio cumprir a lei. Então, o que ele está falando é o seguinte, o que eu vou combater agora, o que eu vou mostrar que está errado agora, não é a lei de Moisés, mas sim a interpretação da lei que os fariseus estão fazendo, do jeito que eles estão conduzindo o cumprimento da lei, é que está errado. Eles estão muito mais preocupados com o cerimonial da lei, com a regra, em cumprir a regra, do que com o princípio. Veja, assim, nós como cristãos também temos que tomar cuidado, senão a gente acaba nessa, né? E você tem que saber sempre diferenciar princípio de regra. Princípio, conceito de regra. Eles ficavam muito na regra e perdiam o espírito, o princípio do que Jesus estava falando, do que Moisés falou. Dá um exemplo de diferença entre princípio e regra nos dias de hoje. Não, você não. Está dormindo já? Não pode. Outro. É difícil? O que é princípio? Qual a diferença entre princípio e regra? Olha, a maneira mais fácil que eu pensei para explicar a vocês foi o seguinte: regra de trânsito. Não ultrapasse 80 km por hora. Então, eu, como sou um cara que quero cumprir as regras, eu faço isso mesmo, né, Carlos Eduardo? Eu não passo de 80 km por hora. Agora, essa regra foi criada por quê? Qual é o princípio que está por trás da regra? Evitar que as pessoas morram. Esse é o princípio. Evitar acidentes, ou seja, que as pessoas morram. Ok. O que é mais importante? Esse ou esse? Evitar que as pessoas morram. Imagine que você agora, a sua vizinha bate a porta, o marido dela teve um problema de coração,
E ela está pedindo ajuda para você levá-lo no hospital quanto antes, senão ele vai morrer. Aí você vai colocar ele dentro do carro e vai andar a 80 quilômetros por hora, porque você é um cumpridor de regras. É mais ou menos isso que estava acontecendo com os fariseus. Você vai andar 80 quilômetros por hora? Com um cara morrendo do teu lado? Claro que não. E você está errado em botar 100 quilômetros por hora? 120 nesse momento? Você está errado? Não. Não está. Porque o que é importante é o princípio maior. É o que gerou a regra. É o conceito. Mesma coisa. O tempo todo os fariseus ficavam no 80 km por hora. E aí até faziam mais, às vezes faziam umas cercas. Né? Então, como Jesus falou que é 80, então faz o seguinte, aqui no nosso, né, no falado, a regra vai ser 70. Porque por via das dúvidas, o cara errar um pouquinho, ele não passa do 80. Aí piorava mais um pouquinho, ia ser 70. É o Talmud, né, que está cheio de regras interpretadas por eles. Mas regras humanas, que Jesus bate nelas. Ó, vocês são os tais nas regras humanas, mas estão tão interessados se é 70, se é 75, se é 80, que perderam o espírito da lei. Por isso que a letra mata e o espírito vivifica. Por isso que você tem que entender a palavra como um todo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir isso, tu está cumprindo tudo. É claro que de vez em quando eu vou ter que passar por 80, dos 80. E aí o fariseu que de presente vai multar você. Não é? Vai tirar a tua carteira se bobear. Aos sábados. Porque ele estava assim, não pode curar no sábado. 80 quilômetros. Perderam o princípio. Perderam o princípio. E a gente tem que tomar cuidado. Eu botei outras perguntas aqui, mas eu acho que, como Jesus, de que forma Jesus associou a ira ao homicídio? E como Jesus aplicou esse novo padrão ao adultério? Mesma coisa, né? Adultério de coração e homicídio de coração. O que Jesus queria enfatizar usando uma linguagem tão exagerada? Mas eu não li isso hoje ainda. Que é o cortar a mão, cortar os olhos. Semana que vem próxima aula nós vamos ver isso. Aplicação da palavra lá no fim. Quando falamos da necessidade de reconciliação, quem vem à sua mente? Nancy chamou muita atenção a isso. Quando estudamos isso aí. Quem vem à sua mente? Que passos você pode dar essa semana para se reconciliar com essa pessoa? Aquele negócio de voltar, deixa a oferta aqui e vai lá. Que pessoa será essa? E mais, pensa um pouquinho, qual dessas demandas morais que Jesus aponta, você tem mais dificuldade? Controlar a ira, a cobiça, a mulher do próximo, ou outra coisa, honrar o casamento, ou manter sua palavra? O que é mais difícil para você? Comece então a cultivar essa que você tem dificuldade junto com o Senhor. E veja como sua vida vai ser impactada. Eu não quero ir muito mais adiante. Eu não sei quando, depois eu aviso quando será a próxima aula, não sei se semana que vem ou na outra, porque tem um monte de feriado. No nome de Jesus. Oi? Não pode ser por causa dos feriados. Então eu escrevi no primeiro dia que eu distribuí, mas eu vou trazer e vou apresentar aqui. Tinha um calendário das aulas. Tinha até abril. Em maio talvez a gente possa fazer de 15 em 15. Próxima aula, 11 de abril? Próxima aula, 11 de abril. Amém? Vamos levantar, vamos ficar de pé.
Carlos, está de pé, termina aqui, por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento na tua casa, pela comunhão, pela palavra. Que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, nos corrigindo. Pedimos também por aqueles que não puderam vir, que o Senhor também leve uma porção da tua graça, do teu favor. Abençoa a saída de cada um, proteja, livra de todo mal e abençoa, meu Pai, o sábado e o domingo aqui na tua casa. Que nós possamos entrar com ações de graças, com hino de gratidão em nosso coração, para dizer que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, para continuar te rendendo toda a honra e glória, e que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Deus. Quem é o grupo do amor, hein? Tá. É um negócio tão importante.